riscos que é bem possível ser gerenciado, né, e ser mitigado. A gente trabalha com muito cuidado, porque esses dois riscos especificamente, você consegue, com uma certa experiência, observar no mercado. Quer dizer, o risco de liquidez, ele, de certa forma, quando acontece, no mercado fica muito ofertado, e o mercado imobiliário ele é cíclico, né? Ele é uma característica do mercado, principalmente na segunda e terceira moradia, é cíclico, ele oscila, ele tem fase em que ele está aquecido, fase que ele realmente dá uma retraída. Então, a liquidez, muitas vezes o mercado precisa fazer aquele apuro da liquidez, isso abre uma janela de oportunidades. E isso é uma característica do mercado perfeitamente natural, né? Você precisa fazer um caixa, surgem oportunidades para clientes que estão com caixa, né? Estão mais líquidos, estão com caixa à disposição, e aí entra a boa assessoria também, né? Porque uma boa assessoria está sempre ligado nessas janelas de oportunidade. Então, isso é uma característica do mercado. A alavancagem é um processo natural da incorporação, da construção civil, mas ela já é um estágio que demanda uma certa cautela, porque se você está muito alavancado e pega o mercado que às vezes entra numa retração, você pode sofrer bastante com a falta de liquidez. Então, você tem um limite de alavancagem para não ficar refém do mercado também. Então, isso é algo que quando a gente vai trabalhar, principalmente nas parcerias, a gente fica muito atento a isso aí, né? São situações que precisam estar sendo analisado frequentemente. Então, nós temos um mercado aqui no litoral como um todo muito demandado, muito aquecido, tanto eu digo Xangri-Lá como Capão e Torres, mas existe o ciclo de mercado. E aí vem a importância de um bom planejamento para que você possa gerenciar esse risco sem maiores sacrifícios, né? Então, a gente sempre recomenda que fique atento a essas questões, né? Sobre dúvidas, né, para quem está pensando em fazer um investimento, comprar na planta, comprar ele pronto, qual a melhor opção? Legal. O que a gente percebe no mercado? Às vezes é muito comum e é muito importante, muito legal a tua pergunta, né? As pessoas olham, olha, mas o imóvel, o lançamento está com valor acima do imóvel pronto. Isso. É que muitas vezes são vários fatores que podem explicar isso, mas na maioria das vezes é que o pessoal imagina que todo prédio é igual ao outro, quer dizer, é só levantar a parede, tijolo, e então eu posso comparar, espelhar um com o outro. Na verdade, não é isso, né? O mercado, ele tem uma questão de valorização de terreno, ele tem uma questão de tecnologia que está cada vez mais embarcada, as áreas comuns, então os custos mudam, o tipo de produto muda. Então, às vezes, você olhar um lançamento em que ele está com um valor um pouco mais agregado que o imóvel pronto, é porque muitas vezes o produto entrega uma qualidade superior, um tipo de produto que é superior, numa localização muitas vezes superior. E aí o pessoal às vezes só faz aquela conta do metro quadrado, né? Quanto está um metro quadrado? E esquece de avaliar que não só é uma questão daquilo que você olha por fora, mas a questão também da qualidade que você está empregando na construção em si, né? Porque é do ramo, tem os parceiros que tu tem, sabe disso, a importância da qualidade dos itens também. Desde o tipo de argamassa, esquadria, enfim, todos os itens de instalações e afins, que também trazem com isso uma qualidade, né, superior. Então, o que a gente trabalha muito é que o pessoal evite a comparação do metro quadrado, porque ele é muito desleal muitas vezes, né? Acontece no litoral, você ter grandes empreendimentos com área comum, e aí entregue toda mobiliada, decorada, equipada, mas você pega o valor do metro quadrado só da área privativa. E compara com outro empreendimento pronto só pelo valor do metro quadrado da área privativa. Porém, esse empreendimento tem, às vezes, 400, 500 metros de área comum mobiliada, equipada, decorada, com rooftop, enfim, com salão de festas, que o outro não tem. Quer dizer, mas essa área você vai pagar como? Ela tem que estar no cômputo total do empreendimento. Então, muitas vezes isso passa desapercebido nessa comparação, que às vezes chega a ser desleal, né? Então, você olha, mas o prédio lá da esquina, o lançamento lá está com valor superior ao da rua de baixo que está pronto.
Mas espera aí, vamos comparar laranja com laranja. Né? Sim, Isso parece óbvio, mas acontece muito. Do cliente avaliar o metro quadrado privativo, desprezando toda uma área que é entregue para o seu lazer, para o seu conforto, que é entregue pronta, dizer, totalmente equipada para uso permanente. E essa conta, ela é paga de que jeito? Né? Então, esse é um dos fatores que é muito corriqueiro acontecer nessa comparação, né? Entre pronto e obra. É sempre uma dúvida. Né? Exatamente. Que isso elimina aquela frustração de que você depois, futuramente, possa não atender a sua expectativa de valorização. Sim. E, às vezes, o mercado imobiliário é taxado por falta de liquidez e por não ter valorização no tempo, porque se trabalha em cima de preço e não valor. Porque preço, ele oscila de acordo com o mercado, mas o valor ele não muda nunca. Sim. Ou seja, se você tem um imóvel na beira-mar, onde o valor dele é X e o mercado está superaquecido, você pode vender ele por 2x. Aconteceu muito ali no pós-pandemia. Né? Teve um mercado superaquecido por diversos fatores, o preço subiu. E tem momentos do mercado na hora da retração em que o valor ele não muda, o custo de fazer aquele empreendimento ele não mudou, mas o preço baixa. Por quê? Porque às vezes o mercado está super ofertado, está buscando mais liquidez. Então, o que oscila num ativo imobiliário? Não é o seu valor, é o seu preço. Então, um investidor mais experiente, em uma assessoria experiente de intermediação, sabe fazer essa leitura onde você compra o preço abaixo do valor. E aí você melhora o seu resultado e a sua competitividade. Mas não há de se confundir também de fazer uma aquisição no risco. Sim. Ou seja, na necessidade de caixa do parceiro de negócio. Aí você pode estar flertando com um risco muito alto. Importante. O item mais difícil de você acertar é a precificação. Porque, em tese, né, Luciano, quando você vai incorporar ou vai fazer um loteamento, que seja, qual é o segredo de ter valorização? É que toda a soma dos insumos necessários para que o prédio fique de pé, no final você consiga vender por mais do que a soma deles. Quer dizer, se eu vender por menos, quer dizer, eu adquiri na planta e vendi por menos no final, alguma coisa deu errado. Mas por incrível que pareça, às vezes acontece. Porque a especulação, ela exerce uma pressão na tabela, onde você entra com um desconto e você fica olhando só para o desconto. Ou seja, quanto maior o desconto, melhor para mim. E muitas vezes não é, porque a tabela está super valorizada, e aí você compra na planta com um desconto privilegiado, mas quando o prédio fica pronto, você se depara com o seu vizinho ofertando a unidade dele por menos do que você pagou. Como é que você explica isso? Pela questão da precificação, pela questão da política de venda. Então a gente preza também muito uma regra de que você, quando vai comprar na planta, você por trás daquele empreendimento tem uma empresa e a empresa tem pessoas. Então, quando você vai fazer uma relação de negócio, você precisa conhecer também a empresa e as pessoas que tocam o negócio, para que você possa entender bem como que esse investimento vai se capitalizar, ou como o seu patrimônio pode valorizar, aportando nesta empresa. Sim. O imóvel em si, é claro, ele é o ativo fim, mas você está fazendo um investimento na empresa. E você precisa conhecer essa política da empresa para evitar ao máximo esse tipo de frustração que acontece muito. Voltando ali à pergunta inicial, o mercado de torres são comparativo com Capão, por exemplo, que são bastante verticais, né? São bem muito parecidos, né? Vamos lá. Tu sabe que é muito interessante a gente quando a gente atende muito, tem grandes parceiros aqui em Capão, Xangri-Lá também, embora esteja empreendendo nesse momento mais em Torres, né? Como tem em Gramado também. E o legal é justamente isso. Cada um dos mercados tem uma característica própria. Então você tem, Xangri-Lá Atlântico nem se fala, né? Já é um símbolo, acho que a nível Brasil, horizontal, né? O que acontece ali em termos de valorização, não só os terrenos, mas casas, enfim. É um reduto assim maduro, consolidado. Capão também tem um perfil, tem um nome muito forte. Então você tem um imóvel em Capão, é uma moeda de troca muito forte.
E Torres, ela teve alguns momentos, alguns ciclos, ela teve ciclos muito bons há décadas atrás, depois ela teve períodos ali que por algum tempo não pôde nem construir, em função de questões ambientais, Sim, e depois retomou com muita força, e o que a gente vê Torres hoje, em termos de qualidade construtiva, em termos de projeto, a régua realmente está lá em cima. Muito bom. Então é um mercado que com certeza é menor do que Capão, em termos de densidade, em termos de mas é um mercado que está com a régua muito alta. Ticket está muito médio, muito alto. Então é um mercado que está atendendo um nicho, uma demanda um pouco mais exigente, diria, e isso está se refletindo na cidade, na paisagem da cidade, no tipo dos projetos, no tipo de empreendimento. Tem empresas lá que realmente fazem uma contrapartida muito forte, e isso precisa ser reconhecido na cidade, nas praças, enfim, contribuem muito, ajudam um trabalho muito forte junto com o poder público, porque você só pode atingir grandes tickets, né, quando a infraestrutura toda ao teu redor, o ecossistema todo, Sim. vem junto, né? Senão você se isola, né? Uma característica de Torres, inclusive já teve teus colegas aqui de outras construtoras importantes lá, né? Que o ecossistema de Torres ele se incorporou com a sociedade, né? As praças estão interligadas. Acho que vocês tiveram, as construtoras, um mérito muito importante nisso, né? Conta um pouquinho para nós dessa característica de Torres. Torres é um mercado que tem empresários, poucos mercados oferecem a experiência e a solidez que os empresários da construção civil de Torres oferecem, no sentido de que você é um grupo que todo mundo trabalha junto, todo mundo se conhece, todo mundo... Então isso cria uma identidade muito forte para a cidade. Isso reflete nas imobiliárias, isso reflete nos clientes, nos compradores, porque isso fortalece o mercado. Você tem todos os grandes players naturais de Torres. Você tem sedes das construtoras em Torres, você tem empreendimentos e patrimônio de construtoras em Torres, ou seja, isso traz uma segurança. Eu digo isso porque a gente atua em vários mercados e nem todos têm essa característica. Sim. Mas isso é um plus, vamos dizer assim. Verdade. Então você anda em Torres, você tem a sede das construtoras, você tem os empresários, os proprietários, o seu time, todo mundo envolvido, tem a Actor, que é a Associação dos Construtores. Isso que é muito forte. Então você tem realmente um grupo forte, coeso e que trabalha muito para essa economia que é tão importante para a cidade, que é a construção civil. É um mercado que está se profissionalizando cada vez mais. Isso também é fruto algumas construtoras incorporadoras realmente investem muito nessa profissionalização. As imobiliárias que têm uma ligação muito forte, então eles investem como prêmio, como contrapartida. Sim. E isso eleva o nível, porque o que a gente percebe, né? A grande ferramenta na hora de você fazer um investimento, seja na hora de fazer um cálculo, até mesmo um cálculo de correção, analisar um contrato, um memorial, uma planta, é a informação. É a grande ferramenta do vendedor, é informação de qualidade, informação relevante, informação que realmente possa te solucionar um problema ou te trazer um conforto a mais na hora da dúvida. As objeções hoje é natural do nosso negócio, então quando você trabalha com um time qualificado e que está sempre buscando se qualificar, tudo fica mais simples, não é mais fácil, mas simplifica o processo. E Torres está realmente, assim, nesse sentido, está trabalhando muito forte nessa qualificação. A gente está muito satisfeito com o pessoal, a gente é muito bem recebido. O mercado, acho que de 10 anos para cá que deu um boom. Né? Exatamente. A gente é muito bem recebido, procura estar também sempre com suporte permanente, e isso também reflete no cliente final, né? Porque ele se sente acolhido, ele se sente seguro, né? Nessa identificação de quem é quem no processo. Né? Então, isso acho que traz uma vantagem para todo mundo. E a importância do estudo, então, de viabilidade, né, Marcelo? Isso aí, com certeza, né? O mercado, o negócio e também a questão da venda sem especulação, né? Que é um tema importante aí, né? Eu te diria, assim, na viabilidade, que é algo que antigamente não era tão falado, né? Porque, às vezes, você tem um mercado tão aquecido que você olha para um terreno, se apaixona por ele, lança um empreendimento e ele acaba vendendo, né?
Só que a gente vem percebendo que o ambiente de negócio mudou já de algum tempo para cá. O cliente hoje ele tem muita opção para alocar recurso, para alocar capital. Então ele está fazendo muita conta, ele está fazendo muita pergunta. Então a viabilidade, no que a gente diz assim, ela é um instrumento que se usa para justamente entender o seguinte: eu estou lançando um empreendimento para resolver o meu problema, ou eu estou lançando um empreendimento porque existe uma demanda de mercado para aquele produto. Né? Então, existem situações em que o pessoal lança um empreendimento para resolver um problema dele, e quando não acontece, ou da maneira, ou na velocidade que quer, bota a culpa no mercado. Mas muitas vezes você começa a entender que a viabilidade, quando você analisa desde os fundamentos técnicos, que vai desde as questões ambientais, viabilidades de órgãos públicos, até questões financeiras, desembolso, exposição de caixa, cronograma, execução, etc. Você começa a perceber ali já na viabilidade, às vezes até antes de adquirir o terreno, qual é o nível de risco que você pode ter naquele produto, tanto na questão do planejamento de execução, como na questão também da demanda de venda. Então, uma viabilidade construtiva, hoje, ela é fundamental. Principalmente em mercados que você tem sempre coisas novas acontecendo. Então você, às vezes, sem uma viabilidade, simplesmente pela experiência empírica, né, entende que ali vai dar certo e às vezes o mercado não está pedindo aquele produto ou naquele valor, embora às vezes a localização seja ímpar. Mas tudo o mercado tem ciclos, né? E a viabilidade, ela te dá muito esse horizonte. O cliente rentista e o patrimonialista, que é uma coisa que se fala muito aí no mercado. Tu sabe que existe, a gente quando está nas negociações, percebe muito bem essa diferença. Eu diria assim, o rentista é aquele cliente que ele olha para o rendimento que ele vai ter. Em muitos casos, né? Ele despreza o risco ou o valor do patrimônio ou a valorização do patrimônio. Para ele importa qual o rendimento que ele vai ter. E o patrimonialista não. É justamente aquele cliente que ele não importa se o rendimento é imediato ou é no médio ou no longo prazo, mas ele quer saber qual é a avenida de crescimento que o patrimônio dele tem quanto à valorização naquele empreendimento, naquela região, naquele mercado. E aonde que isso fica evidente? Quando o cliente chega na negociação, ou às vezes até com o corretor, e ele argumenta assim: mas se eu colocar esse dinheiro aqui, eu estou deixando de ganhar X, 1% ao mês em tal aplicação. Esse é o cliente rentista. Só que em várias opções de títulos de crédito, qualquer coisa que seja na questão das aplicações financeiras, você tem volatilidade, você tem um risco, diferente do tijolo. O tijolo, quando você tem uma estruturação numa empresa conceituada, um patrimônio conceituado, ele é um ativo que ele traz uma reserva de patrimônio, ou seja, ele é uma reserva de valor. Ele não tem uma natureza de uma obrigação de render X% ao mês. Ele tem uma questão que é, primeira coisa, preservar patrimônio. E aí sim buscar o ganho no mercado. Então, só que quando você busca as médias, quem é um pouco mais atento nisso, nos últimos 5 ou 10 anos, de qualquer índice financeiro no sentido de Ibovespa e fixo, ou que é normalmente o que o pessoal argumenta, e você aplica a inflação em cima disso, eles dão negativo. Mas só que ele traz aquela sensação que todo mês está pingando, só que a cota, muitas vezes, está desvalorizando. Ou a inflação pode estar corroendo o teu capital ali, tirando o teu poder de compra. Só que o cliente às vezes não foca nisso, no patrimônio, ele foca no quanto a renda ele está dando de renda. Então o teu patrimônio pode estar perdendo patrimônio e ganhando a renda mensal no mercado financeiro, e você insiste em argumentar que porque às vezes o tijolo não te dá um retorno imediato todo mês, você pode estar perdendo dinheiro. Eu tenho cases de clientes com mais de uma década conosco, que há mais de uma década rentabilizam acima do CDI com folga, mesmo quando o juro já chegou a bater 14,75 ao ano. Porque, claro, né, Luciano, isso é importante,
tem que ser em mercados com uma boa vocação de demanda, mercados de crescimento, como o nosso litoral estável, né? Tem clientes, às vezes, que tem um mercado lá onde ele mora, na residência, que é um mercado estável, apático. Não cresce. Ele não cresce porque ele tem uma característica fixa, é o comércio, é uma indústria. Por isso que o pessoal busca mercados que estão em constante transformação, seja pelo turismo, pelo lazer, e aí que sim, são refúgios que trazem valorização do tijolo.